meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. Se você ainda não conhece, por favor, vai lá na sua loja de aplicativos e baixa o aplicativo do Olá Podcast. Também tem o site www.olapodcast.com. Você vai lá conhecer a quantidade de podcasts que tem lá, tem muita coisa legal, muita coisa nova chegando. Então fica ligado. Lembrando que o Pod Esporte também tá no Spotify, no Deezer e aqui no YouTube, que se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, deixa joinha, lembrete, para sempre que tiver papo novo você ser notificado. Hoje vamos falar aqui, com, sei lá, acho que um dos maiores nomes do esporte olímpico nacional, com certeza. Não é para qualquer um ter 2 medalhas olímpicas. Cara que a gente namora aí pra trazer aqui já faz um tempo, graças a Deus deu certo agora. Seja muito bem-vindo ao Pod Esporte, Leandro Guilherme. Porra, bacana demais, cara. Obrigado pela sua presença. Prazer estar aqui. E eu que peço desculpa por ter levado tanto tempo, imagina, né? Cara, imagina. Mas assim, a gente tem uns focos na vida, né? Primeiro eu consegui dormir pelo menos 7 horas ali à noite. Não, tô brincando, mas é um prazer estar aqui pra falar de esporte com um atleta, né? Isso é bem legal, isso é diferente. Porra, legal demais. Pô, eu acho que esse namoro de trazer você aqui no Pod Esporte foi lá nos Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Que eu encontrei com você no Rio, a gente comentou, você é o judô. Sim. Cara, vamos começar falando de comentar o esporte que você viveu a vida inteira. Como é que surgiu primeiro esse convite, né? De você ser comentarista e tudo, e ser um comentarista bom, né? Porque eu costumo ver muitos esportes e tudo, e tem alguns comentaristas que são ex-atletas ou atletas que, né, eles têm dificuldade, né? Você é um cara que analisa tecnicamente, sabe de tudo que está acontecendo. Eu coloco você muito ali na prateleira do Marcos Freitas, do vôlei, que, é um cara, uma enciclopédia de tudo que acontece no vôlei, o cara sabe todas as categorias e tudo. E é mais ou menos a maneira que você faz. Como é que surgiu esse convite? Como é que é isso pra você? Primeiro que é um elogio danado, assim, porque o Marquinhos, ele é o padrão ouro de comentário esportivo. Ele é brincadeira, assim. E eu até encontrei com ele lá em Tóquio, nos comentários dos Jogos de Tóquio, e ele falou, ele me elogiou. Eu falei, então cheguei no ápice aqui do comentário. Assim, começou... quando eu voltei dos Jogos de Londres, eu tive uma lesão, né, no joelho. E foi uma lesão que eu fiz 4 cirurgias, eu não conseguia voltar para os treinos, eu fiquei 2 anos afastado. E nesse interim, tiveram campeonatos mundiais, essas coisas todas, e o Sport TV me convidou para fazer um primeiro... Na verdade, não foi nem um comentário. Inicialmente, eles me convidaram para fazer um pré da transmissão do Campeonato Mundial de Chelyabinsk em 2014, da Rússia. Então tinha um pré, na época o Flávio estava no Grupo Globo ainda, e aí ele apresentava, eu fazia o pré com ele ali, comentando essas coisas todas, e depois começava a transmissão. E aí, em alguns momentos pontuais, eu participei da transmissão também. Então, comentando, aquela coisa toda e tal. E inclusive, no último dia do peso pesado, eu comentei as finais do pesado. Então, ali foi a primeira vez, se eu não me engano, que eu comentei de verdade ali as finais do pesado. Dali pra frente, algumas coisas pontuais aconteciam. Aí, nos Jogos de 2016, eu não tive tempo hábil por causa do meu joelho de, efetivamente, correr atrás da vaga, né? Eu tive um período muito pequeno ali. E eles me convidaram para participar da transmissão dos Jogos do Rio, pela Globo ali. E aí, assim, como foi a primeira Olimpíada que eu não fui, que eu não conquistei a vaga, foi um negócio que foi meio... Assim, eu fiquei meio pensando. Confesso que eu chutei um pouco a mala na noite anterior, eu ia, refletindo por que eu ia, por que eu tinha aceitado tudo aquilo. Mas no final das contas acabou sendo bom para mim, porque como os jogos eram no Brasil, eu assisti em loco lá, né, a transmissão. Comentei em loco ali no ginásio, então teria sido muito melhor. Foi muito melhor eu estar ali vivendo os Jogos Olímpicos de alguma forma do que eu estar em casa ali. Teria sido muito mais deprimente. E aí, acho que o pessoal gostou um pouco do meu trabalho lá, tal, a coisa continuou. Depois eu continuei na briga, né? Continuei competindo. E aí, quando eu encerrei minha carreira, foi bem na véspera da pandemia. Foi no início de 2020. Começou de novo esse processo de vai ter Jogos Olímpicos, não vão ter Jogos Olímpicos e tudo mais. E aí o Globo de novo fez outro convite para eu participar das transmissões. E desde então eu faço as transmissões do Circuito Mundial pelo Sport TV. O judô tem um circuito mundial muito parecido com o tênis, com Grand Slams, Grand Prix. Então, desde então, estou participando dessas transmissões e agora participei da transmissão de mais um campeonato mundial nessa última semana. Eu vi uma participação sua no Savá Paris, lá, que foi muito legal, assim, com a Fabi. Então, assim, cara, você é um cara que, fala com propriedade. Eu imagino que deva ter sido muito difícil, assim, se falar de cirurgia pra você é, né, quase vírgula. Porque, infelizmente, você passou por 12, né, e outras lesões que você não teve que passar por procedimento cirúrgico, mas com certeza teve outras lesões, mas 12 cirurgias, cara. Eu tenho 7 e já falo, meu Deus do céu, você tem 12.
Um negócio absurdo. Tá chegando lá. Não chega, cara. Não, pra mim chega. E aí, cara, você não consegue participar de uns jogos na nossa casa, né? Que, é aquela expectativa enorme. Ter a oportunidade de comentar. Eu imagino que esse chute seu na mala aí, cara, deve ter sido, bem dado, porque é uma maneira de participar, mas sabendo que você poderia estar lá, com caras que você já tinha vencido, com caras que, você queria superar, e, não podendo disputar uma terceira medalha, que aí seria, você é o único cara que tem 2 medalhas consecutivas em Jogos Olímpicos. Eu fui o primeiro, na verdade. É o primeiro, né? O Baby depois ganhou 2 consecutivas, a Mayra também, enfim, aí abriu a porteira. Mas você que abriu a porteira. E foi, cara, qual foi o sentimento? Primeiro dia de chegar no ginásio, né? Foi na Arena 2? Não lembro, enfim. Eu acho que sim. Eu acho que foi na Arena 2 do judô. Como é que foi, cara, esse sentimento? Chegar lá, completamente diferente, né? A preparação. Sim, talvez um nervosismo por uma transmissão, porque eu, pelo menos, tive a minha primeira experiência nos Jogos de Tóquio de transmissão. Cara, transmitir com o Kleber Machado, pelo amor de Deus, cara, tremia mais que vara verde. É completamente diferente de você estar no... Mas como é que foi essa situação? Então, a noite anterior, quando eu comecei a arrumar as malas, colocar as roupas, enfim, aquela coisa toda, as roupas de transmissão, né, dentro da mala, aquilo foi difícil para mim. Aí no dia seguinte cheguei no Rio de Janeiro, só que a partir do momento que eu cheguei no Rio, começaram a me usar muito lá. Então, entradas em lugares, né? Então, você entra no Jornal da Globo, no Bom Dia Brasil, não sei o que, né? Então, não deu muito tempo de eu ficar pensando. Eu tava lá e já ativo, fazendo as coisas, tal, falando de judô. Então, assim, como eu tava na ação e focado no que eu tava fazendo, acabou... A questão dos Jogos Olímpicos, eu lutar ou não lutar, ficou muito secundário. Aí teve a cerimônia de abertura. Aí a cerimônia de abertura foi difícil, porque eu assisti a cerimônia de abertura, fui dar uma volta lá, andando sozinho na praia, assim, no Rio. E aí, no dia seguinte, já começam as competições de judô. As competições de judô são logo no primeiro dia. E, cara, eu comecei o primeiro dia, assim, e focado naquilo. Então, a partir do momento que estava na atividade ali, essa coisa de lutar os jogos acabou ficando um pouco secundário. E aí eu conversei com um britânico, um cara que foi 2 vezes vice-campeão olímpico, né? Neil Adams, o nome dele. Hoje ele trabalha na FIGE, enfim, Federação Internacional de Judô, né? E eu conversei com ele, um cara que competiu lá na década de 80. Um senhor hoje, a gente estava conversando lá no ginásio e eu falando disso. Falei, cara, como é difícil, né? Você assistir, não tá lá dentro. Ele falou assim, isso é uma coisa que nunca vai sair de você. Então hoje, décadas depois, continuo com esse mesmo sentimento de assistir os Jogos Olímpicos e ter vontade de estar ali dentro. É uma coisa que você administra com o tempo, mas sempre vai acontecer, você sempre vai ter esse sentimento. Eu falei, beleza, eu não sou o único maluco aqui. E aí, foi assim, óbvio que o dia da minha categoria foi um dia um pouco mais sensível para mim, assim, mas foi, eu consegui focar. E assim, aí tem um lado também, que é o lado de você tem que ter um pouco de maturidade em relação às coisas, né? Cara, não deu, eu não tive capacidade de voltar a tempo, não tive capacidade de lidar com tudo e render. Então não sou eu que tô lá, é outro cara que tá lá. Quem lutou na minha categoria foi o Vitor Penalber, que merecia lutar. Ele tinha conquistado a medalha de bronze no Mundial do ano anterior. Então, um cara que conquistou a vaga dele ali, lutando, tinha os resultados dele. Então, assim, eu consegui separar um pouco isso também, sabe? E foi. E qual foi essa lesão que você falou que teve que fazer 4 cirurgias no Eu rompi o cruzado. O ligamento cruzado anterior do joelho direito. Eu tinha lutado os Jogos de Londres, aí eu tive que fazer uma correçãozinha no meu ombro. E aí, quando eu voltei a treinar na semana seguinte, eu rompi o cruzado, coisa besta, assim. Um garoto... Cruzado sempre é besta. Você já viu alguém romper o cruzado, tipo, nossa, mas o cara pegou lá. É sempre uma coisa idiota. Assim, no judô até tem, né? Até às vezes você vê uma coisa meio feia, assim, de alguém cair em cima e tal. Mas o meu caso foi muito bom porque foi dando uma passada pro lado, né? Só que assim, como eu tava voltando a treinar, eu tava muito cansado. E aquele dia, eu me lembro que eu tive vários sinais, sabe? Porque eu tava muito cansado. Eu lembro que no lanche da tarde, assim, eu falei com o treinador da seleção brasileira, o Luiz Shinohara, falei como eu tava. Aí ele falou, então segura as pontas um pouco. Aí, na época, eu fiz uma entrevista na Rádio Bradesco. E o Ricardo conversando comigo, eu falando, tô muito cansado. Ele, então sobreviva no dia de hoje. Tudo isso no mesmo dia. Caralho. E aí eu fui pro treino, e é treino de luta, essa coisa toda. Eu fiz uma luta 2, eu tava muito cansado. Eu parei. Aí eu sentei, e aí veio um garoto novo, que hoje é o Rafael Macedo, que tá lutando, é um dos titulares da seleção brasileira. E na época ele era bem novo, bem leve, assim, e é um cara que faz um judô bonito, assim, um judô solto. Aí ele me chamou pra treinar. Eu falei, poxa, eu vou treinar com o cara. Aí eu levantei, fui treinar.
Aí ele entrou um golpe muito bobo, assim, nada demais. Eu só dei um passo pro lado. E nesse passo pro lado foi quando meu joelho falhou, rompeu o cruzado. E aí foi o grande inferno da minha vida, porque eu operei uma semana depois, só que eu tive algumas intercorrências, assim. Então eu operei, 6 semanas depois eu operei de novo, 4 meses depois joelho de novo, e assim por diante. E eu tive vários problemas diferentes, assim, ao longo das cirurgias. Então, se você for fazer a conta aí, a probabilidade disso acontecer é quase ganhar na loteria. Enfim, e aconteceu. E aí eu fui voltar aos trancos e barrancos final de 2014, começo de 2015. Ao mesmo tempo, as regras do judô mudando muito e você tendo que voltar no ritmo depois de quase 2 anos sem treinar. E não deu muito tempo, cara. Não consegui render. Eu até, assim, na minha segunda competição, conquistei uma medalha na Polônia. Mas na semifinal, fui entrar um golpe, aí o cara fez uma chave de braço e fraturei o cotovelo. Então, assim, começou. Foi um. Né? E quando você tá correndo contra o tempo, as coisas. Você não tem muito tempo, você atropela um pouco tudo, né? Não dá muito tempo de fazer. É muita maluquice, cara. As suas histórias de lesão, assim, porque, pô, acho que. Com certeza, todo atleta e ex-atleta que senta aqui vai falar de lesão, vai falar que, pô, é a pior momento da vida. Mas, cara, assim, é impressionante como as suas lesões, tipo, em momentos, né, difíceis e tudo. Mas mesmo assim, ao longo de 30 anos de carreira. 30, 31. Pô, cara, você ainda no meio disso tudo, ainda, porra, 2 medalhas olímpicas, né? E aí eu, dando uma olhada aí na sua história, dando uma pesquisadinha, a Olimpíada sempre teve muito presente na sua vida desde o começo, né? Sim. Desde de falar, putz, é isso que eu quero, é isso que eu outro dia até eu sempre fui muito aficionado à Olimpíada e nunca descobri o motivo. E aí depois de um tempo eu comecei a pensar em tudo, e aí eu me peguei vendo a cena dos Jogos Olímpicos de Barcelona, de 92, o título do Brasil do vôlei masculino. Cena do Maurício correndo, sabe, o saque, sabe, tudo. E eu acho que aquilo ali que falou, putz, eu quero um dia estar ali, enfim. De onde que você acha que veio essa sua... o negócio de Olimpíada? Porque, pô, não é normal um garoto aí, onde eu vi, você fala que com 7, 6 anos, você falou, não, Olimpíada eu quero estar ali. Eu não sei, eu nasci um pouco com esse negócio aí, e eu nasci em 83, então em 88 o Aurélio Miguel foi campeão olímpico, né? Mas assim, eu não me lembro da transmissão, eu tinha 5 anos. Eu lembro do Aurélio pontualmente, fazendo algumas coisas comerciais, tal, aquela coisa de televisão. E aí no ano seguinte, em 89, começou a ter aula de judô no colégio. E aí eu me matriculei lá, minha mãe me matriculou, até achou que eu não ia continuar, que eu não ia gostar. Enfim, e aí eu tinha aquela coisa de treinar judô e tal. E aí, depois de alguns meses, ou quase um ano, eu fui para uma academia, que era a melhor academia lá de Santos. E isso foi em 90, 91. E aí nessa, no ano seguinte, o Rogério Sampaio foi campeão olímpico. E o Rogério Sampaio é de Santos. E o Rogério Sampaio treinava lá de vez em quando, onde eu treinava. E o professor do Rogério Sampaio, durante 20 anos, era o meu professor lá. Cara, tudo também então tem muita conexão, sabe? Então é muito forte. Então eu lembro do Rogério indo lá na academia, com a medalha, tal, aquela coisa toda. Então eu acho que esse conjunto de fatores aí que juntou tudo. E eu não sei, eu tinha um negócio com o judô ali que eu tinha que fazer aquele troço. Eu sabia que eu tinha que fazer e fazer da melhor forma possível. E eu tinha chegou a ser uma coisa meio obsessiva, digamos assim, de fazer e melhorar, e treinar, e treinar, e treinar, e treinar, e treinar. E foi assim, a vida toda. Cara, e pela sua obsessão por Jogos Olímpicos e tudo, eu imagino que a emoção de conquistar uma medalha olímpica, né, dispensa comentários. Mas a emoção para se classificar para a primeira Olimpíada? Pô, muito jovem, cara, 21 anos, em Atenas, né, pô, onde tudo começou, 100 anos, 100 não, né? Acho que foi a primeira Olimpíada dos Jogos da Era Moderna, 108 anos, foi em 96, quando deu 100 anos. Em Atlanta, aí Sydney, 108 anos de onde tudo começou. Como é que foi essa sua classificação para os Jogos Olímpicos? Como é que foi esse momento? Então, minha classificação também foi conturbada, porque a gente tinha um processo seletivo interno, era um pouco diferente o processo seletivo na época, e aí tinham várias seletivas, eu tinha que ganhar essas seletivas para me classificar para a final, né? E ali, no meio desse processo de seletivas, eu fraturei o punho. E essa fratura no punho eu só fui descobrir em dezembro de 2003, quando eu já estava classificado para a final da seletiva olímpica. E aí eu tive que percorrer esse caminho aí com uma fratura na mão, porque não dava, tinha que operar, e aí não dava tempo. E eu tinha uma lesão no quadril parecida com a lesão do Guga. Sim. Que o Guga operou e tal, aquela coisa toda. Só que o meu adversário, ele... a primeira... Porque como é que funcionava? Você classificava, você tinha um adversário ali na final.
E aí você fazia 3 melhores de 3. Então o primeiro confronto era uma melhor de 3 no mesmo dia ali. Quem ganhasse 2 vezes ganhava aquele primeiro confronto. Então você tinha que ganhar 2 confrontos desses. Cara, 3 confrontos melhor de 3. 3 melhores de 3. Então você Caralho, come, velho, dorme. É tipo gladiador, você mata. Pensando no cara, você só pensa no cara. Então ele era destro, eu só treinava com destro. Então era como funcionava. E aí, inclusive eu ganhei a primeira, era coisa de 22 de dezembro, e no dia 23 de dezembro eu descobri que eu estava com a fratura na mão, já há alguns meses. Enfim, e aí nessa, quando foi ter a segunda seletiva, que foi em março, se eu não me engano, no dia do meu embarque, era em Minas, no dia do meu embarque chegou a notícia de que ele não ia lutar, porque ele tinha tido uma lesão, alguma coisa assim. Beleza, aí não rolou a segunda seletiva. Aí quando seria a terceira do restante e a nossa segunda, ele entrou com uma liminar, no dia da pesagem. Porque ele supostamente estava machucado e tal, e ele não tinha condições de fazer seletiva. E a regra era o quê? Tipo, adia a seletiva. Se tem alguém lesionado, adia. Não tinha isso, na verdade, né? Era uma questão que aconteceu. Teve atletas que machucaram, então foram fazer seletiva depois e tal. Mas não estava previsto adiar a segunda e a terceira, né? Então ficou uma situação, aí uma coisa jurídica, vai ter seletiva, não vai ter seletiva e tal. E aí a equipe inteira do Brasil já estava definida, menos o meu peso. Aí numa segunda-feira eu tava treinando de manhã, tava fazendo musculação. Aí o Rogério Sampaio, que era um dos meus treinadores, me ligou e falou, sua seletiva vai ser sexta-feira. Sim. Simples assim. E aqui na onde era o Projeto Futuro, no Ibirapuera, que é a casa do meu adversário. Que ele cresceu lá, tal, não sei o quê. Então quando eu cheguei lá na seletiva, era super bem recebido. Era um ambiente... Só carinho. Então aconteceu tudo isso e ainda lutei, teoricamente, na casa do adversário, né? Mas eu cheguei lá e ganhei 2-0, então eu fiz 2-0, 2-0, classifiquei para a Olimpíada. Então eu fui o último a me classificar, coisa de... Eu nem me lembro exatamente, tá? Mas coisa de 2, 3 meses antes da Olimpíada. Meu Deus do céu. E foi isso. Aí entrei naquela loucura lá e aí, assim, aí eu classifiquei para a Olimpíada. Eu falei, nesse momento que eu classifiquei, dá um alívio, né? E eu pensei, agora é para valer, né? E teve um fato interessante, no ano anterior, tiveram as seletivas dos Jogos Pan-Americanos, de Santo Domingo. E eu já tinha muita condição de ganhar ali, porque a maioria dos meus adversários ali eu já tinha vencido. Só que naquela época eu ainda tinha um bloqueiozinho, assim, com seletiva, do tipo, poxa, mas será que eu não sou muito novo? Sabe, uma coisa meio... Coisa de cabeça mesmo. Totalmente inconsciente, assim. Será que eu sou muito novo já pra entrar numa seletiva? Eu tenho 18 anos, entrar na seleção principal e tal. Eu tô pronto. E aí tinha uma coisa de vergonha. Pô, será que eu vou fazer um papel ruim lá? Essa coisa... Enfim, coisa da minha cabeça. Eu me lembro que eu voltei dessa seletiva de 2003, triste, assim, chateado. Aí foi no mesmo dia que aconteceu aquele acidente com o ônibus espacial, com a Colômbia. Então foi um dia meio deprimente, assim, ficou muito marcado, porque teve essa desgraça, eu perdi a seletiva, e eu fiquei repensando muito isso. Falei, a Olimpíada é o ano que vem. Cara, beleza. Aí teve os Jogos Pan-Americanos, o meu adversário ganhou, era o Luiz Camilo, ele ganhou a seletiva e ganhou os Jogos Pan-Americanos. Luiz Camilo é irmão do Thiago Camilo. Do Thiago Camilo. E aí eu lembro que aparecia a imagem dele ganhando, assim, e aquilo me marcou. Eu falei, cara, podia estar ali ganhando. Então me deu uma virada de chave do tipo assim, eu prefiro ir lá e tomar porrada do que eu estar aqui no sofá vendo outro cara lutar. Tipo, é muito cômodo, né? Ficar aqui, eu sou muito novo, né? Se colocar nesse papel. Então ali, pra mim, foi muito um divisor de águas, assim. Ali foi quando eu virei a chave. Naquele dia, ele ganhando aquela competição. E dali pra frente, eu comecei a ganhar todas as competições. Eu fiquei invicto, assim, ganhando tudo. E aí eu classifiquei pra Olimpíada. Então ali foi um momento importante, assim. Caralho, 21 anos, cara. Eu não imagino... eu só joguei a Olimpíada do Rio, já com 30 e tralalá. E, cara, o negócio assustou. Assim, né? Tipo, talvez tenha um esporte, né? O judô, historicamente, né? É o esporte que mais trouxe medalha pro país e tudo. Historicamente, o cara que é do judô, quando ele olha Jogos Olímpicos, ele não fala, tô indo lá vou participar dos Jogos Olímpicos. Não, é outro mindset, entendeu? Não sei se você me entende. O handball, a gente luta muito pra ir, quando chega lá, fala, estamos aqui. Lógico, vai lutar, vai brigar e tudo, mas ainda não tem essa virada de chave que você falou. A sua era participar dos Jogos Olímpicos, estar na seleção principal, e esse mindset de mudar e falar, não, vamos brigar por medalha. A gente ainda tem acho que ainda tem um pouquinho desse bloqueio. Cara, e você chega ali com 21 anos, chegar na Vila ali, tipo, esse negócio pra mim é muito maluco, cara, porque eu fui na seleção, tinham jogadores muito jovens, falei, caralho, eu tô aqui meio que abismado com tudo que tá acontecendo. Imagina um moleque de 20, 21. E, você foi lá, meu irmão, matou no peito e, medalha de bronze, né? Como é que foi essa chegada sua na Vila, nessa primeira participação nos Jogos?
Então, isso que você falou da mente é interessante também, porque a gente fez a aclimatação para Atenas em Portugal, em Coimbra. E eu me lembro de uma noite que a gente estava conversando, assim, os atletas que iam lutar a Olimpíada, e a gente falou assim, pô, vocês têm... Alguém falou, não me lembro exatamente quem falou, acho que foi o Alexandre Lee, que lutava até 60 quilos. Acho que ele falou, pô, vocês têm noção que daqui a uma semana a gente vai lutar, todo mundo vai estar vendo a gente lutar, e se a gente perder, vão falar, puta, aquele cara amarelou, aquele cara é bunda mole. É o único momento na vida que os caras falam isso, que é a Olimpíada. Vão ficar fazendo o juízo de valor do nosso desempenho ou não, tal. Enfim. Então, assim, por mais que o judô tenha essa questão, então a gente entra lá com a chance de ganhar a medalha e com a mente sabendo que a gente pode brigar por uma medalha, também, por outro lado, tem pressão, né? Porque aí, se você não medalha, você não atendeu às expectativas, como aconteceu comigo em Londres. Então, é uma faca de dois gumes aí, não tem, né? E aí, a minha chegada na Olimpíada, teve algumas, na Vila, essas coisas todas, tiveram algumas coisas interessantes. Assim, eu me lembro que a gente chegou em Atenas à noite. O avião pousou e o saudoso Mário Sabino, que hoje não está mais com a gente aqui, ele estava lá atrás do avião, pousou o avião, tudo escuro, né? Aí lá de trás ele falou assim, quem treinou, treinou. Quem não treinou, só daqui a 4 anos. Aí ficou todo mundo com aquela cara assim. Beleza, a gente chegou lá na Vila, no dia seguinte, a gente já foi treinar. E aí, quando você vai fazer o treinamento na Vila, você tem lá 45 minutos para fazer um treino, porque outras seleções vão entrar e tal. E eu me lembro que eu fui fazer o primeiro golpe, o tatame tava bem novo, assim, o primeiro golpe que eu fui fazer, eu escorreguei e caí de cabeça no chão, assim, pau! Falei, pô, já comecei bem aqui no processo. Né? Entendendo tudo como é que funciona. Foi legal. E aí eu lembro que os treinadores deram mais, eles fizeram um treino de rápido, assim, coisa de meia hora, e deram mais 15 minutos livres, assim. Eu lembro da equipe, todo mundo fazendo alguma coisa, tal. Aí ali me deu também um negócio, assim. Eu falei, cara, quer saber? Eu treinei pra cacete minha vida inteira. Quem treinou, treinou. Quem treinou só daqui a 4 anos. Eu não preciso de mais 15 minutos, cara. Tô pronto. Foi isso. E aí foi o momento de você, cara, passar o tempo ali. A gente chegou com bastante antecedência. Aí eu me lembro que eu fazia, na época, a pesagem do judô era no dia. Então você pesava às 6h30 da manhã e a competição era, sei lá, 10 horas da manhã. 10h30 na época. A Olimpíada foi 10h30 da manhã. Eu sei porque a minha foi a primeira luta do dia, então foi 10h30 da manhã. E eu lembro que eu comecei a fazer a minha rotina de acordo com a rotina do dia da competição. Então eu acordava cedo, sozinho, ia lá pra tomar café da manhã sozinho. E eu me lembro que todo dia, cara, se não foi todo dia, quase todo dia, quando eu tava indo tomar o café da manhã, passava o Shaid de bicicleta a milhão na Vila. Porque o Shaid, ele dorme muito pouco, né? Os caras falam que ele é meio insônia, enfim. E eu lembro que ele passando a milhão já pedalando, cedaço. Eu falo assim, pô, tô na batida do cara tô. Pelo menos no fuso horário dele eu tô. Tô na batida do cara que é o cara que é a referência desse negócio. E foi isso. E aí eu fui lá pro meu dia. Aí tem um monte de coisa. Eu lembro, você tem aquele back number, né? O pano das costas, tem o teu país, tem o teu nome. Eu lembro que quando eu fui pegar o meu, o único da seleção que não tinha era o meu, não fizeram o meu. Puta aí o meu tava todo. Aí entregaram depois todo retalhado. Sabe quando o cara vai pegando pedaço de letra e faz tipo Sério, um mosaico? Cara? Cara. Guardou isso, né? Obviamente. Eu tenho lá guardado. Um monte de coisa. Aí no dia da minha competição, eu era a primeira luta do dia era minha. E aí a Vila de Atenas não deu tempo de terminar. Então tinha muita coisa ali por terminar e tal. E todo mundo quebrava. Pô, tinha uns jardins assim que arrebentavam com a logística. Então você tinha que dar uma baita volta. E todo mundo passava pela grama, assim, pra chegar em alguns lugares, assim. Aí eu, no dia da competição, indo pra onde sai o ônibus, quando eu tô andando na grama, meu pé afundou até meu joelho, cara, na lama. Assim. Eu falei, pô, comecei bem o dia, com o pé na lama. Só que olha que doideira. Lembra que meu pé escorregou lá atrás? Sim, esse pé na lama, cara, me deu aderência no pé, cara, depois, mesmo lavando. Me deu aderência no pé, assim, no dojo. Cala a boca. Cara, assim, pode parecer zoeira que eu tô falando, mas é real. Então, assim, e eu cheguei lá no dia da competição, eu já tô indo pra frente, né? Você perguntou da chegada da Vila, assim, mas acho que é legal porque tem uma continuidade. Vai, manda bala assim. aí, cara. E aí, quando eu cheguei, minha primeira luta era com o atual campeão europeu. Era uma luta dura. Assim, já tinha enfrentado ele? Eu tinha treinado com ele naquele ano, num treinamento em Paris, e tinha sido muito duro, assim. Eu sabia que ia ser uma luta muito, muito, muito dura. E aí eu fui no primeiro ônibus, o ginásio era muito longe da Vila. Cheguei, fiz meu aquecimento, e eu lembro que o cara não chegava. O cara não chegava, e de repente o cara chegou, em cima do laço. Pô, isso é uma merda. E ele fez um aquecimento ali, meio no susto. Falei, cara, esse cara eu não vou perder. E aí a gente foi pra área de stand-by ali.
E aí eu lembro que era bem de frente pra entrada do ginásio, tinha um telão e o tempo rolando ali. Aí quando deu 10h28, o locutor do ginásio deu boas-vindas, tal, bem-vindos aos Jogos Olímpicos de Atenas, e anunciou as lutas e foi pra porrada. Puta foi que... isso. Bizarro. Cara, Jogos Olímpicos realmente é completamente diferente. E atropelou o cara, amassou o cara. Pô, foi uma luta dura. Aí eu joguei ele no Golden Score. E assim, quando você começa com uma luta muito dura com um cara que era um dos favoritos ali, você ganha, você cresce na competição, né? Cresce, assim. E é muito interessante que eu me lembro, em primeira pessoa, de tudo isso que eu tô te falando. Só que eu não me lembro, a partir do momento que eu pisei no ginásio, já não me lembro mais nada. Eu não tenho essa memória visual, assim, da luta, de nada, assim. Tem do que você viu depois, né? Tudo de vídeo. Cara, isso acho que é muito da parada do foco, né, cara? Você tá ali naquela porra, tipo, fecha o túnelzinho ali, é você com o cara e, meu, lembrança, sei lá pra onde é que vai isso. Vai no automático. E vai que vai. Guilherme, por que eu não lembro se já perguntei isso pra alguém, já devo ter perguntado, mas não me lembro a resposta. Por que no judô tem 2 medalhas de bronze? Por causa do andamento da chave, né? Então, se você... Número de lutas. Então, por exemplo, eu em Atenas eu fiz 7 lutas. Fiz 7 lutas. No mesmo dia. Então, é tudo no mesmo dia. Você decide no mesmo dia, você fica uma semana arrebentado. Se eu tivesse que disputar com o outro cara ainda, quem ficaria em terceiro e quarto, eu faria 8 lutas. Ah, entendi. E talvez o campeão faça 5, 6. Pô, como é que pra ganhar bronze eu faço 8? Não faz sentido, né? Tinha que ser o contrário. Então, assim, tanto que no judô... Diferentemente, por exemplo, de esporte de tempo, né? Que nem atletismo, natação, o segundo e o terceiro, todo mundo perdeu uma luta. É isso, é muito parecido, assim. Uhum. Né? Então, o cara que ficou em terceiro pode ter perdido para o mesmo cara que o vice-campeão perdeu, que foi o campeão. Entendi. Então, assim, as medalhas, elas são parecidas, né? O campeão é o grande campeão mesmo, o cara ganha de todo mundo. Então, por conta da... Já teve mudanças assim, nesse processo da chave lá nos Jogos Olímpicos de 72, enfim. Era um outro processo ainda. Os caras faziam uma porrada de luta. O cara que perdia uma luta ainda podia ser campeão. Tinha umas coisas assim, sabe? Mas sempre com uma cacetada de luta no mesmo dia. Sempre uma pancada de luta. Sempre no mesmo dia. No mesmo dia. Puta merda, cara. Sim. Isso aí é... Pô, eu jogo um jogo, demora 3 dias pra recuperar. Tá louco, cara. Pelo amor de Deus. E aí, cara, medalha de bronze no peito, porra, como é que foi esse seu retorno pro Brasil, cara? E aí eu quero entrar no papo aqui, até antes de a gente chegar em Pequim, que, porra, é a história de apoio, de marcas, de patrocínio e tudo. Chegou no Brasil como herói. Imagino, com uma medalha olímpica no peito e tudo. Como é que foi essa questão melhorou suas condições de trabalho, de treino, de luta? Porra, entrou... maior exposição. Na época, a gente não tinha o advento de redes sociais ainda, né? Era só TV, então você precisava estar na TV para aparecer, ou em jornais e tudo, não tinha internet gatinhando. Como é que foi esse seu retorno pro Brasil? Essa coisa de internet, até hoje em dia o pessoal tá tudo no telefone, né? Todo mundo tem seu laptop. Antigamente, para você acessar a internet, você descia na sala de convivência da Vila Olímpica ali, esperando alguém acabar de usar o computador para usar o computador, né? Raros eram aqueles que tinham laptop que engatavam um cabo. Não tinha, era raro, né? Era raro. Então, assim, não tinha smartphone na época, nada disso. Então, eu cheguei e, assim, eu cheguei com a cabeça muito determinada a continuar. Então, assim, eu tinha que voltar operando o quadril e a mão. Então, assim, eu não tinha... Eram as primeiras cirurgias? Eu já tinha tido pubate quando eu tinha 17 anos. Você operou? Operei, cheguei a operar. E aí, eu voltei já com essa cabeça da cirurgia. Enfim, a cirurgia da mão ela era muito delicada. Era uma cirurgia que eu faria. Até o médico, o Dr. Pistelli, que fez essa cirurgia, era um senhor e todos os médicos que viram falam que foi tipo uma obra de arte, assim, porque ele abriu, ele tirou um enxerto ósseo do meu rádio e aí ele fez como se fosse um parafuso com aquele pedacinho de osso. E aí ele junta os ossos que estão fraturados ali, ele bota aquele apoio, aquela liga óssea. Eu tive que ficar de gesso 4 meses. Caceta, cara. Então eu fiquei 3 meses com gesso 90 graus aqui, até acima do cotovelo. Aí depois mais um mês com gesso abaixo do cotovelo e depois um tempo de órtese. E aí quando você tira o gesso, tá totalmente atrofiado o braço inteiro. E você não mexe 1 milímetro aqui de ângulo do braço. E aí a fisioterapia é gostoso pra ganhar é gostoso. E é muita... Também teve infiltração aqui, então você vê a agulha na vertical aqui entrando. Enfim, então eu tava muito com a cabeça de recuperar.
E aí eu demoraria acho que umas 2 semanas desde o meu retorno pra cirurgia. Então eu fui treinar, cara. Eu voltei da Olimpíada e fui treinar. Fui treinar, fui pra academia, fui pro tatame, fui fazer as coisas lá. Porque eu falei, pô, vou ficar tanto tempo fora depois, deixa eu treinar um pouco. E aí, assim, o que melhorou? Assim, eu lutava pro Santos, então nesse sentido as coisas melhoraram. Na época o Santos tinha uma parceria, a equipe de judô de Santos tinha uma parceria com o São Paulo Futebol Clube aqui. E eu recebi uma premiação do São Paulo Futebol Clube. Na época a gente teve uma premiação da Coca-Cola também, todos os atletas olímpicos, Legal. Que era patrocinador do COB e tal. Então eu tive um primeiro, assim, um primeiro ganho financeiro, assim, de verdade ali, com essas premiações e tudo mais. Ali foi até onde eu comecei a pensar um pouco nesse lado de investir, porque eu era muito novo, enfim. Mas foi isso, assim. Aí eu não me lembro exatamente tudo, tá? Mas eu lembro que minhas condições melhoraram. Em Santos melhorou, as coisas melhoraram. Até então, o recurso que você tinha era o seu. Você não tinha. Não, eu tinha. Tinha um salário, tinha uma ajuda de custo. Sim, porque o que acontecia em Santos, tem a questão dos jogos abertos, né? E naquela época, hoje os jogos eu acho que perdeu um pouquinho, perdeu né? Muito. Mas antigamente os jogos eram muito fortes, assim. Então os principais atletas do Brasil competiam ali. E eu lutava os jogos desde os 16 anos. E eu ganhava os jogos desde os 16 anos. Isso para a cidade era fundamental. Era fundamental. As cidades investiam no esporte por causa dos jogos abertos. Exatamente. Então era uma figura ali que eu era importante para a equipe. E eu lembro que na competição de judô, tem a competição individual e por equipes. E a competição por equipes não é como a gente vê por peso, é sem peso. Então, se eu tô na equipe, eu posso lutar com um cara de 150 quilos. Carai. E eu lutava a equipe. E ganhava as minhas lutas. Overall, também. tipo, vai embora. Então, assim, eu era um cara valioso pra equipe. Aí eu fui campeão mundial sub-20 em 2002. E eu fui o único cara que ganhou jogos também naquele ano. Eu fui na Coreia, meu mundial. Eu voltei da Coreia já lutando jogos. Lutando equipe, decidindo equipe, essas coisas todas. Então, a cidade me valorizava também. Né? A cidade de Santos me valorizava, tal, enfim. E, obviamente, quando eu voltei da Olimpíada, deu um outro up. Então, eu tinha a cidade de Santos ali, que eles faziam um pool de patrocinadores locais ali e tal, e eu tinha esse apoio. Pô, legal, porque assim, estamos falando de 2003, 2003, né? Se hoje a gente tem dificuldade no investimento, que já é coisa grande, né? O negócio já melhorou muito por lá atrás e tudo. Pra você construir uma medalha olímpica, a dificuldade era muito, muito maior. Não, mas até a medalha olímpica, meus pais foram importantes demais, né? Isso aí não tenha dúvida. Na época, o Rogério Sampaio era meu treinador, hoje que é o diretor-geral do COB, né? Era meu treinador, cara, em alguns momentos me ajudou muito também, assim. Então, eu tive pontualmente alguns patrocinadores. Então, assim, em geral, eu acho que ele foi um cara de muita sorte também. Eu não sou o cara que eu posso reclamar de falta de recursos. Primeiro que eu vim de uma família classe média, assim. Então, poxa, aos trancos e barrancos ali, a minha mãe se virava nos 30 para conseguir as coisas às vezes. Eu acabei lutando com kimono emprestado, Olimpíada, do Henrique Guimarães, porque não tinha kimono. E aí não conseguia comprar kimono, porque precisava do kimono azul, você não achava. Então, assim, meu próprio Mundial Júnior foi com o kimono costurado ali, que minha mãe que costurou na mão. Então, assim, foi aos trancos e barrancos, mas a partir do momento que eu consegui ter resultados, as coisas andaram. Acho que você construir a medalha, que é o primeiro passo, que é brabo, e aí quando você consegue isso, aí as coisas começam a se desenhar de uma maneira um pouco melhor. Sim. E aí você volta com a medalha, porra, aí tranquilo. Aí vai treinar e tudo. Eu imagino ter sido bem tranquila a sua preparação para Pequim, né? Nenhuma lesão, super de boa. Então, o ciclo de Pequim foi o pior ciclo da minha vida, né? Disparado, porque eu entrei num ciclo muito ruim ali de lesão. E aí, do ano de 2000... em 2005 eu comecei muito bem o ano. Fui bem, estava muito bem. E as coisas começaram a ruir um pouco no Campeonato Mundial de 2005, do Cairo. Ali foi um momento que, assim, eu mentalmente... eu não estava muito na competição, assim. Não é que eu estava pensando em outras coisas, não estava na competição. E eu perdi a grande chance de ganhar minha medalha de mundial. Minha primeira medalha de mundial ali, até de ser campeão mundial. Minha chave era uma chave dura, mas era acessível. E eu lembro que nas quartas de final, eu estava ganhando a luta e eu perdi faltando 2 segundos. Que era um holandês, um cara grande, assim, ele veio correndo pra cima de mim com tudo. E eu, nessa, entrei um golpe baixo ali, que não precisava, não deveria. E nessa, o cara me rodou e me jogou. E aí, eu ganhando as quartas, ia pra semi contra um italiano que eu nunca perdi na vida. Né? Eu poderia ter ganhado de novo do cara e ter feito a final contra um húngaro que teve um ano... Aquele húngaro naquele ano ele teve o ano da vida dele, que ele foi campeão europeu e campeão mundial. Mas isso aí você voltou do Mundial, tipo, você já com consciência de falar, putz, eu
que não tava bem de cabeça? Sim. Ou foi depois? Não, total. Depois com mais maturidade e tudo? Cara, assim, desde cedo, se eu perdi, a responsabilidade é minha, ponto. É alguma coisa em mim ali que eu tenho que buscar. O que às vezes você questiona, eu questionei várias vezes, assim, é quando alguém diz que faz um trabalho e não faz aquele trabalho, né? Então, por exemplo, quando eu voltei de Londres, eu tomei porrada, cara. Muita, quando eu perdi a medalha ali. E aí, você escuta de tudo, né? Você lê de tudo. E tiveram umas críticas muito infundadas ali, do tipo, poxa, mas existe um sistema de estrategismo maravilhoso na seleção brasileira de judô quando nunca existiu. Então, isso é uma coisa que me pegava. Eu não perdi a Olimpíada por causa disso, mas, pô, falar que existe um trabalho que eu não aproveitei, aí também vamos devagar. Mas, assim, 100% das vezes, das vezes que eu perdi alguma competição, inclusive Jogos Olímpicos de Londres, quando eu não ganhei a medalha, é 100% responsabilidade minha. Isso, alguma coisa que eu tinha que melhorar ali, tecnicamente, mentalmente, não importa. Vou chamar no peito mesmo. Responsa. Quem entrou lá e lutou fui eu. Claro. E aí você estava falando eu te interrompi, do seu Mundial de 2005, você começou muito bem em 2005, e aí começou o seu processo de... Ali que começou a ficar ruim para mim. Aí, assim, emocionalmente para mim foi difícil aquele período, em vários aspectos, pessoais, enfim. Aí o ano de 2006 foi um ano meio difícil, assim, também para mim, mas mesmo assim, na época, o Campeonato Mundial Individual era a cada 2 anos. E existia no meio do caminho, do ciclo, um Campeonato Mundial por equipes, que era separado. Então era só homens, só mulheres. E aí em 2006 teve o Campeonato Mundial por equipes na França. E eu lutei bem. Assim, eu ganhei, a gente fez 3 confrontos contra a Holanda, Rússia, Holanda e Japão. Eu ganhei meu confronto contra a Rússia, só que a gente perdeu, o conjunto ali perdeu a equipe. Eu lutei contra a Holanda, lutei contra esse cara, que me eliminou lá do Mundial, ganhei dele. E depois a gente fez com o Japão, e aí a minha luta contra o Japão eu empatei. Tinha empate na época, a gente empatou, a gente acabou perdendo pro Japão. Então ali, por mais que eu não estivesse muito bem, eu em termos de desempenho, eu acho que fui o melhor cara da equipe. Cumpriu seu papel ali. Cumpri meu papel pra equipe e tal. Aí veio 2007, cara. Em 2007 foi um Deus nos acuda, porque tiveram os Jogos Pan-Americanos no Rio. E aí eu cheguei no Rio com um pouco de eu tinha uma dor irradiada, assim, que na época eu não sabia que era uma hérnia. A gente tinha feito um treino na França, tipo, semanas antes. De lá a gente praticamente já foi pra Vila Pan-Americana. E lá na França eu tava com incômodo ali nas costas. Tava com incômodo, não tava conseguindo treinar direito. E na Vila, fazendo quiropraxia, fisioterapia e com medicamento, zerou minha dor. Falei, pô, tô novo. Lindo, uma contraturinha, tudo. Eu voltei a sorrir, cara. Voltei a sorrir e tal. E aí eu tava fazendo a semifinal contra o cubano. E aí eu fui fazer um movimento pra chave de braço, né? Que o cubano tava travando o braço, fui fazer força assim. Na hora que eu fiz a força, eu senti um estalo nas minhas costas. E aí eu travei geral. Então aí fui descobrir depois que eu tinha uma hérnia. E essa hérnia aumentou de tamanho de forma abrupta. Puf. Hérnia traumática, que me falaram. Então ela invade o canal da medula ali. Pinçou tudo que é nervo. Pinça o nervo. Então a reação do corpo é travar geral. Eu travei geral, com o quadril rodado assim. E eu não conseguia andar, cara. Não conseguia andar. E foi um dia ruim pro Brasil também, porque o Flávio Canto lutou no mesmo dia e fraturou o cotovelo na competição. Então todas as atenções médicas estavam para ele. Porque tinha sido antes a luta dele. Então quando eu voltei para a área de aquecimento, não tinha ninguém, cara. Eu peguei as malas, eu botei uma em cima da outra, empilhei, botei as pernas em cima e fiquei deitado, cara, imóvel. Só mexendo os olhinhos. Eu não conseguia me mexer. Aí depois de um tempo, a fisioterapeuta da seleção na época, a Roberta Matar, veio e falou, cara, o que tá acontecendo, tal. Tentou trabalhar algumas coisas, cara, não adiantava. E veio o Jatobá, na época, veio lá da Vila também para interferir de alguma forma, tentou fazer algumas coisas, tudo que fazia não adiantava. Bom, resumo dava para que quando eu fui lutar final, já estavam me chamando para lutar final. Pô, eu tava lá na maca lá um biombo que tinha ali. Porque além de tudo você ganhou do cubano, né? Eu ganhei do cubano, esse detalhezinho todo empenado, ganhou do cubano. E aí... já tava os caras me chamando pra lutar final, já estavam me esperando. Eu de calça de kimono, baixada até aqui, assim, tipo, meio da coxa. E, pô, curvado na maca. E o médico começou a injetar anestésico. Pra anular um pouco a dor ali. Mas, cara, eu entrei pra lutar sem condição. Aí, na hora que eu fui lutar, eu tentei um golpe, assim, meio que
meio kamikaze, aí o cara me deu um baita contragolpe, caí de nuca no chão, assim. E esses foram meus Jogos Pan-Americanos do Rio. Nossa senhora, cara. E aí, ali começou meu inferno, porque aquela dor ali, ela perdurou até eu operar no ano seguinte, depois da Olimpíada. E aí eu fiz de tudo. Aí eu lutei um campeonato mundial ainda depois, assim, mas não tava bem. E aí foi difícil pra mim, então, porque foi o campeonato mundial também no Rio de Janeiro. Então, pra mim, evento esportivo no Rio de Janeiro, pra mim é um inferno. Porra, você gosta, boas memórias. Jogos Pan-Americanos, campeonatos mundiais e Jogos Olímpicos. E Jogos Olímpicos, cara, é um negócio que pesa muito, assim. O Rio é um lugar que, pra mim, quando eu chego lá, é difícil. E... Eu ia te chamar pra ir pra Niterói, pra minha casa lá. Pô, Niterói não é Rio de Janeiro, cara. É o estado. Atravessou a ponte, é Nova Vida. Tá valendo. Atravessou a ponte, cara. Depois vai pra Búzios, Niterói, tá tranquilo. Então, e aí, pô, o Brasil foi muito bem naquele Mundial. O masculino ganhou 3 medalhas de ouro. E ainda teve um bronze. E eu vendo a galera voando ali, eu não conseguia lutar, cara. Desesperador. Muito desesperador. Nessa, pô, aí você faz uma baita reflexão de vida, né, cara? Você fala, cara, não é possível... E eu comecei a lutar contra as costas ali. Eu tive muita gente que me ajudou nesse processo, cara. Mas muita gente. Eu tive muito fisioterapeuta, médico radiologista. Cara, assim, minha família. Foi um negócio que, nesse inteirinho aí, foi sofrido. Mas como eu tive gente, cara, que me ajudou. Cara, e como foi essa seletiva pra Olimpíada? Então, aí no caso, como é que funcionava? Já foi diferente de Atenas. Então, quem eram os titulares? Lá em Atenas tinha os titulares que já estavam na final esperando algum cara para fazer o confronto direto. Dessa vez eu era titular. Então eu estava aqui esperando. Só que quando classificou o segundo aqui, não teve confronto direto. Eram competições fora, que fazia muito mais sentido. Uhum. Então em 2008, de janeiro a março ali, cada atleta fez 2 competições na Europa. Quem fosse melhor ia para a Olimpíada. Simples assim. E aí eu fui lutar na Alemanha, que na época tinham 3 grandes eventos, né? Alemanha, França e Rússia, Moscou. Eu lutei na Alemanha em mais um evento menor e o meu adversário lutou Paris e um evento menor. Pô, eu cheguei na Alemanha e fiquei em terceiro, cara. Fiz 7 lutas lá. Pô, lutei super bem, com dor, arrebentado. Eu tenho foto do fisioterapeuta mexendo nas minhas costas, cara. Na área de aquecimento ali. Só que eu lutei muito bem, cara. Fiz 7 lutas, ganhei 6 lutas de pom. E a luta que eu perdi foi uma luta dura de Golden Score. E até pro cara que ganhou medalha comigo depois em Pequim. Foi bronze também. E aí ali eu consegui conquistar minha vaga ali na Alemanha e tal. E dali pra frente foi Deus nos acuda. Mas foi interessante porque a dor ela ia piorando com o tempo. Fazia infiltração nas costas, essa coisa toda tal. Fisioterapia, acupuntura, tudo que você pode imaginar. Mas, poxa, eu ganhei medalha na Alemanha. E depois eu lutei em Moscou. E ganhei medalha em Moscou também. Então você fala assim, pô, peraí. Eu tô mal, mas tô bem. Porque... Eu tô mal, mas não tô tão mal assim. Pô, eu fui o único cara que ganhou medalha nos 2 principais eventos do ano. Do Brasil. Então, que eram os 3, né? Que era Alemanha, Moscou e Paris. Eu não lutei Paris, lutei Moscou e Alemanha. Eu ganhei medalha nos 2. E fui o único cara que ganhou medalha nos 2. Cacete, cara. Então, assim, e lutando com os caras bons, assim, os caras que iam estar na Olimpíada, caras, tanto que dessas competições eu enfrentei todos os caras que subiram no pódio olímpico, que eu enfrentei nos jogos. Então, assim, era evento à vera mesmo, sabe? Caralho, você empenado, cara. E eu torto ali. Cara, nesse momento você pensava em algum momento, se eu tiver bom, ou você colocou a sua cabeça e falou, meu irmão, eu tô assim, vai assim. Tô assim, vou assim. E o tô assim, vou assim foi o seguinte, teve um dia, a gente foi fazer, antes de Pequim, antes de ir pra China, a gente foi pro Japão, aclimatou lá por, acho que uma semana e pouco, e depois a gente ia pra Pequim. E aí, pouquíssimo tempo antes, acho que um mês antes da gente embarcar, eu fui fazer um treino básico, assim, pela manhã, um treino técnico, e eu não consegui fazer o básico por causa de dor, assim. Aquele dia me deu desespero. Eu falei, pô, não tem como eu lutar na Olimpíada. E eu lembro que eu tava em Santos, né? Aí eu tava lá na casa da minha mãe e tal, e eu cheguei bem irritado e preocupado, né? E aí eu cheguei a pegar o telefone para ligar pro coordenador técnico da seleção e falar que não ia, porque eu não tinha condição, cara, não conseguia fazer o básico, né? Aí minha mãe foi importante nesse dia, porque ela conversou comigo, me acalmou, calma, tal, nananá, não toma uma decisão precipitada, essa coisa toda. Aí passou a noite, aí no dia seguinte eu consegui treinar um pouquinho melhor. E foi, né? Então nada como uma noite entre 2 dias, Nossa né? Senhora. E aí eu entrei nisso que você falou. Eu aceitei a condição, cara. Falei, é desse jeito que eu tô. Aí eu já tirei um peso das minhas costas também. Porque quando você não aceita o que você tá passando, aquela dor, você luta muito contra aquilo e você... O seu foco vira dor.
Exatamente, cara. Cara, isso aí foi um cara que me ensinou isso. Eu já há bastante tempo tenho uma artrose severa no joelho. E eu, durante o processo para os Jogos Olímpicos, eu trabalhei muito minha cabeça com um cara, chama Daniel Abissan, eu sempre vou falar desse cara. E foi a primeira coisa que ele me falou. Meu irmão, o dia que você aceitar que você tem essa condição, você tem que comprar a sua briga. Você tem que bancar, você não quer? Você quer jogar até 40 anos, tá? Então você banca, meu amigo. Isso aí tá aí. Sim. Não vai tirar, não vai sair, você vai tratar, vai fazer tudo que for para amenizar. Mas você vai conviver com isso. Então, eu acho que foi aí que você talvez tenha conquistado a sua medalha. Porque aí eu aceitei a condição e eu consegui começar a treinar. E aí eu lembro que no último, eu fazia alguns treinos em Santos, eu já era do Pinheiros aqui, mas eu fazia alguns treinos em Santos e tudo mais. E o sensei Paulo Duarte me ajudava muito nos treinos lá em Santos. E eu lembro, na verdade, era no Cubatão, ali pertinho de Santos. E eu me lembro que nas vésperas, assim, do treino, e lá no Cubatão tinha muito garoto, tinha muito garoto de projeto social. Então, eram garotos que eram mais novos, então eu conseguia soltar bastante golpe, sabe? Uhum. Conseguia enganar um pouco o cérebro também, né? De confiança. Exatamente. E aí eu me lembro que eu fiquei com o sensei lá testando os golpes que eu conseguiria fazer. Eu sempre fiz muito golpe, né? Diferente. E aí eu fui pra Olimpíada com um golpe só. Com a condição que você tinha física, era o golpe tudo que eu testava. Então, assim, por exemplo, você tem golpes de perna no judô, né? Só que toda vez que eu batia a perna, eu sentia dor. Porque a dor, ela irradiava muito pro lado esquerdo. Então era uma dor que ela pegava a lombar inteira, aí ela descia, ia pelo glúteo, pela coxa, panturrilha e até o calcanhar. Então era uma sensação como se tivesse uma faca, assim, nas costas. E aquilo irradiasse, assim. E o meu quadril rodado sempre, e eu tinha uma contratura que ela era constante. O pessoal da seleção brasileira sacaneava essa minha contratura, que é como se eu tivesse duas bundas ali. E aí tem um exercício... Nome e sobrenome tinha contratura. E tem um exercício que você faz de saída de quadril para luta de chão, que chamam muito de camarão, ebi em japonês, né? Aí o peso pesado ficava sacaneando o Daniel Hernandes. Pô, tem que fazer ebi para dar uma lixada. Enfim. E aí, assim... Quando eu batia com a perna esquerda, eu sentia a dor. Reverberava, assim, sabe? Parecia que vibrava, que nem uma corda o meu nervo ali. E com a perna direita, se eu batesse, também doía, porque era a perna de apoio. Golpe de carregar aqui, nem pensar. Então, o único golpe que eu conseguia fazer era um seu Enag, só que com os joelhos no chão. Porque aí eu descia bem o centro de gravidade, ficava bem baixo. E aí eu não forçava tantas costas. Né? A perna ajudava. Exatamente. E aí eu usava mais o braço. Usei muito o braço. E aí o meu telefone aqui... Não tem problema, isso aí... Gritou isso aí aqui. No... Enfim, e aí, nessa eu fui com esse golpe. Então, se você ver minhas lutas nos Jogos Olímpicos de Pequim... É só esse golpe. Eu só faço esse golpe. E aí isso me custou um menisco também, né? Porque você vai enfiando a porrada, vai enfiando o joelho no chão. O joelho. Então, o menisco mas perde uma hérnia no meio da coluna, um menisquinho, cara. Tá muito bem pago, Aí beleza, cara. Aí fui pra Olimpíada assim, a gente foi pro Japão aclimatar. Foi o pessoal os titulares do Júnior como apoio pra gente, pra ajudar e tal. E eu lutava até 73 quilos na época e eu não conseguia jogar o atleta de 73 quilos. O Marcelo Contini, hoje, que é atleta nosso lá no Pinheiros também. Eu não conseguia jogar ele. Não conseguia. Eu tinha dor. Aí eu jogava quem? O cara dos 60 quilos, a primeira categoria. O Felipe Kitadai, que até 4 anos depois foi medalhista olímpico. Então o Kitadai, coitado. Só tomava varetada minha, do ligeiro, do João Deli, que era a meia. Puta merda. Só tomando varetada ali. E era o que eu conseguia fazer. E no Japão, todos os lugares que você entra, você tem que tirar o calçado, né? Então pra mim era um parto, cara. Eu andava de chinelo. Eu baixar ali pra pegar o chinelo era difícil. E eu lembro que no Japão teve um dia que o coordenador técnico da seleção, Ney Wilson, que hoje é o diretor de alto rendimento lá do COB, ele sentou comigo e falou assim: Leandro, as caipsis literis, assim, exatamente a frase foi essa. Ele, olhando você se mexer, cara, você tá parecendo uma velha. Mas eu sei que você vai chegar lá e vai resolver de alguma forma. Falei, cara, assim espero. Essa é a esperança que eu tenho. Que bom, né? Que bom que você acredita em mim, que tá tudo dando certo. Não tem muito o que fazer, né, cara? Sou eu que vou lutar mesmo. Mas, cara, eu tenho certeza que o dia que você aceitou essa parada foi o dia que... Foi outra coisa. Foi o dia que... Porque você para de lutar com ela, velho. Aí foi a história da adaptação do golpe. Senão você ficar tentando dar todos os golpes, dói. E aí... Ia se revoltar, ia quebrar. Irritabilidade lá em cima. Exatamente. Porque a gente fica falando aqui, você cita, muita fisioterapia. Mas, amigo, você tem que viver. Você tem uma vida, né? Você tinha que acordar, você tinha que dormir, você tinha que... Cara... Conviver com dor é uma arte, cara.
Uma arte, porque, cara... E quem tá em volta também tem que saber entender, Sim, porque, sim. cara, o grau de irritabilidade é enorme, não tem jeito. Por mais que você seja uma pessoa tranquila, calma, cara, uma hora vai estourar em alguém. Porra, dor é um negócio que... Eu puta tive que muita pariu, parceria, assim. Minha família foi muito parceira, cara. Eu tive muita sorte nesse sentido, assim. Companheiro de treino, pô, eu fui... É o que eu te falo, assim, ao longo da minha carreira eu tive muita sorte. Porra, que Isso, bom. isso é verdade, assim, absoluta. Eu tive Que muita bom. sorte Aí com... se alia a sorte com talento, com trabalho, com... Porra, aí o negócio Mas, vai pô, que cara, vai. eu sou um cara muito abençoado, assim, eu não tenho o que reclamar. E aí, depois eu cheguei na Olimpíada e aí fui lutar. O ginásio em Pequim muito frio, ar-condicionado muito forte. Isso pra quem tem dor nas Ajuda costas é bastante, né? excelente, né? Aí beleza, aí cheguei lá, aí o médico Wagner Castropil, ele tinha lá já a estratégia para usar. Ele me deu 2 remédios diferentes no dia. Então, eu me lembro que ele me explicou assim, ó, a gente vai te dar 2 anti-inflamatórios diferentes, porque eles atacam vias diferentes da dor, tal, não sei o quê. Eu falei, beleza. O que você acha que tem que Meu irmão, fazer, você meu que irmão? você é o médico, Manda eu dou os bala. golpes. Aí entrei lá pra lutar. A primeira luta era uma luta relativamente tranquila contra o argentino, diferente da Olimpíada de Atenas, que foi logo uma porrada de cara. Cara, eu quase perdi a luta, porque eu tava travado, né? Eu não consegui, por mais que eu tivesse aquecido muito, eu não consegui estar ativo ali, o ginásio muito frio, eu com dor. E aí eu sendo punido, levando punições, aí me deu uns 5 minutos, que eu falei, cara, se eu não acelerar aqui, eu vou perder de cara. Aí dei uma acelerada, virei a luta. Aí aquilo me levantou, assim, porque era muito isso. Eu tava tentando lutar e pensando muito, e, pô, isso aqui, eu posso fazer isso aqui, mas eu não vou fazer, porque eu vou sentir dor. Não era mais treino, né, meu amigo? Era a hora do meu E assim, irmão. e o problema o que é? Você tem uma forma de solucionar os problemas como se apresentam ali na luta. Você não tem tempo. Assim, a luta, ela, na época, durava 5 minutos. É aquilo ali. E aí, tá rolando a luta, tem a parada, você tem 2 segundos até voltar pra tua posição inicial e volta pra luta de novo. E você tem que resolver o problema o tempo todo ali. Assim, na época a gente tinha um técnico muito bom, o Luiz Shinohara, era um baita treinador. Na época a gente tinha uma conexão muito boa, ele entendia muito do meu judô, assim, é um cara que me ajudava muito ali. E aí aí eu comecei a tentar não pensar no jogar, mas volume. Acelerar a luta. E aí eu consegui virar. Aí dessa eu entrei na luta, entrei na competição. Só que tem mais, né? Porque a minha terceira luta era contra o coreano, o Wang. E ele era o atual vice-campeão mundial, né? E ele... Vice-campeão mundial? Não, atual campeão mundial. Ele tinha sido campeão mundial no ano anterior, no Rio de Janeiro. E a gente fazendo uma luta dura, empata a luta, vai pro Golden Score. E aí o que acontece? O meu ombro subluxa. Por quê? Mentira, velho. Juro, cara. Por quê? Que pariu, cara. Porque assim, você usa muito as costas aqui, as pernas, né, pra fazer força, tudo mais e tal. E aí teve um movimento, os movimentos eu fazia muita força com o braço. Porque o tronco já era. Porque eu não podia garantir a coluna. E aí teve um movimento que eu tava segurando com a mão esquerda aqui na cola dele, cara. Quando ele movimentou, eu só senti um rangido assim. E aí meu músculo aqui da frente veio parar aqui. E eu não conseguia levantar o braço. E eu continuei lutando. E aí, numa tentativa lá de botar um golpe assim, ele entrou por baixo. E ele acabou me contra-golpeando. Perdi a luta. E aí, quando eu voltei pra área de aquecimento, cara, eu não conseguia levantar o braço, porque tinha subluxado e tal. Aí vem o Jatobá de novo, lá da vila. Puta, de novo esse cara, meu. Bate sinal pro Jatobá e ele aparece. Tinha que ter um telefone vermelho pro Jatobá lá, pô. Aí vem o Jatobá de novo lá, e com borrachinha, cara, e começa. Tonificar a musculatura pra ativar de novo, porque meu braço morreu, parou. E ao mesmo tempo também uma infiltração aqui, o Castropil deu uma infiltração com corticoide e tal, podia e tal. Na época era... Fez a infiltração de anti-inflamatório ali. Só que quando eu fui fazer a luta seguinte, que foi rápido, eu não conseguia levantar o braço, cara. Eu falei, porra, legal. Caralho, não tem coluna, não tem um braço. Vambora. Aí vamos lá. Aí, e era um cara dos Uzbeques tão duro, meu. E eu indo com o braço direito. E eu sendo... Tava difícil a luta. Aí eu faço um movimento que o cara, ele me joga assim, meu. Quase que ele me joga. Mas foi tão forte que eu dei como se fosse um looping mesmo e caí em pé. Caí agachado, assim. Eu vejo o lance até hoje, eu acho esquisito. Falo, cara, como é que pode? Eu não sei por que aconteceu aquilo. Você não caiu de costas, você não... De lado, de nada. Você caiu... Eu caí agachado. Beleza, aí não é ponto. Aí eu falei, cara, eu tenho uma. Aí nessa uma eu botei a mão, movimentei o cara e joguei o cara. Aí eu joguei o cara, ganhei a luta. Foi uma, cara. Foi uma só. E aí eu acertei aquela uma. Falei, pô, graças a Deus, dei sorte.
Aí saí da luta, aí tinha um intervalo até a tarde. Aí nesse intervalo comi e tal, a gente fez o trabalho, aí meu braço estava melhor. Aí meu braço estava um pouco melhor, estava doendo, mas estava um pouco melhor. E aí depois eu fui fazer a final da chave ali para disputar a medalha. E aí eu fiz com um cara duro, que eu tinha lutado em Moscou. E aí o Luiz Shinohara foi um cara essencial naquela luta ali, porque ele falou, pô, aquela luta lá foi dura porque você ia com a mão esquerda. Começa com a mão direita. O que pra mim era bom, porque a minha mão esquerda não estava legal. E aí nessa eu comecei com a mão direita e, puta, eu ganhei a luta bem. Muito bem, assim, do cara. E aí classifiquei pra disputar a medalha. E nessa que eu classifiquei pra disputar a medalha, foi com um cara que eu também tinha lutado em Moscou. Tinha ganhado, mas tinha sido dura a luta também, né? E um cara que tava num dia excepcional, um cara que tinha sido campeão asiático. E aí o lado mental foi impressionante, assim, porque eu fiquei visualizando o que fazer na luta. O que fazer. E eu não precisava do braço esquerdo. Ele era um cara que vinha com a pegada cruzada em cima, assim. Ele era torto, esquisito. E no momento que ele viesse com a mão, eu tinha que vir com a mão direita. E ao mesmo tempo entrar o golpe. E eu visualizei muito isso. E aí foi certinho, cara. E deu 20 e poucos segundos de luta. Aí joguei o cara. Não precisei do braço. E aí foi um golpe que foi o único golpe que eu fiz na Olimpíada inteira em que eu fiz em pé. Só que o embalo do cara era tanto e o golpe foi tão no timing que eu não fiz força. Fácil. Eu não fiz força. Fácil, né? Eu não fez força. força. Do ponto de vista de força, assim, realmente foi. Foi no timing. Então eu joguei ali e aí eu ganhei a medalha. Então, assim, foi um dia bizarro. Caralho, Zé Meningite total, né, velho? Tipo, velho, começou com a coluna, cara, travada, empenada, cara. Sem ombro, E, porra, medalha de bronze, cara. Impressionante. Segunda. Aí, pô, aí à noite eu fui tomar banho, não dá pra tomar banho, né, cara, direito. Porque, assim, ficar apoiado no pé direito era ruim, mexer o braço esquerdo era ruim, a perna esquerda doía por causa da coluna. Então, cara, era banho de... Mas aí foi um banho também, né, cara? Foi. Que, porra, vai. De lavar a alma. Não, mas eu lembro dessa cena, é engraçado. Eu no chuveiro, assim, e deixando a água correr, cara. Assim, lavando a alma. E aí, a noite anterior aos Jogos de Pequim, foi a última noite que eu consegui dormir antes da cirurgia da coluna. Porque a dor Porque a dor, cara, ficou muito ruim. E aí você volta pro Brasil e já... Coisa de 2 semanas depois eu opero. Opera. Aí eu operei a coluna, o ombro e o joelho. Eu fiz 3 cirurgias. Na sequência, assim? Eu fiz 2 num dia. Eu não lembro. Cala a boca, você operou 2 vezes mesmo. Eu fiz uma cirurgia no mesmo dia. 2 cirurgias no mesmo dia. Eu fiz, se eu não me engano, agora eu não me lembro. Eu acho que eu fiz. A coluna eu fiz primeiro, com certeza, que era a mais infernal que eu tinha, que era dor insuportável. Eu acho que eu fiz coluna e joelho. E depois eu fiz o ombro. Isso aí. Porque eu precisava da muleta do lado esquerdo. E era o ombro esquerdo que eu tinha machucado. Por causa do joelho. Então, assim, eu fiz joelho e coluna. Aí quando começou a ter descarga no 3 joelho... semanas depois eu fiz ombro. Caralho, mano do céu. E nesse momento aí você falou, eu vou pra Londres? Eu quero ir pra Londres? Era o natural, cara. Era o natural. Quanto tempo de reabilitação aí total? Essa foi mais tranquila que a mão, assim, em geral. O menisco é muito tranquilo, né? O menisquinho... O ombro era 3, 4 meses e coluna também. Ainda mais que na época o menisco o cara só tirava, arrancava fora, né? Hoje tem uma galera que sutura, então demora um pouquinho mais. Mas na época o menisco, 30 dias você tá bala. Não, deu 3, 4 meses. Essa daí foi mais tranquila, né? Foi menos pior, né? E a recuperação foi menos chata, foi mais tranquila. Porque aí 3 anos depois você conquista a medalha de ouro em Guadalajara, né? Sim. E aí já mira em Londres. E aí Londres foi o que você falou aí, que tomou porrada pra cacete, né? Porque, enfim, você caiu quando? Nas quartas, né? Nas quartas de final. Fiquei em 7º em Londres. Então, meu ciclo de Londres foi o melhor ciclo. Então ali eu tava com 25 anos, né? Em Pequim. Vai entender, né? E aí, cara, assim, eu começo o ano de 2009 relativamente bem. E desculpa, zerou a coluna... Assim, eu de tempos... O grande problema, assim, essa lesão da coluna em si, ela zerou. Só que o problema é que a minha coluna, ela é muito machucada. Então, a minha coluna, ela... assim, eu tenho... A estrutura da minha coluna, ela é um pouco afetada, assim, onde você deveria ter a curvatura ali da lordose, eu tenho uma inversão. Então, você tem que fazer uma curva... Tem o quadril antevertido, é isso? Cara, eu não sei exatamente, mas pensa que tem uma vértebra que ela tinha que estar pra cá, ela tá ao contrário. Então, você faz ela não é só retificada, né? Então ela tem uma inversão aqui. Então, teoricamente, aquela curva é o que faz dissipar muito da força vertical aqui. Então, quando você tem aquilo retificado ou invertido, incide muita força.
Aí acaba tendo um pouco de problema, porque dá um abaulamento ali das vértebras e aí você faz o disco, ele é esmagado e vira hérnia. E ainda por cima no judô a gente tem um grande problema, que é a rotação com carga. Então, você coloca o cara nas costas e faz a rotação. Então, essa é a mecânica mais lesiva da coluna. Coluna perfeita para lutar judô. Você acertou o esporte, né, pra coluna. Então, minha coluna é bem machucada, assim. Então, eu sofri muito ao longo da minha carreira, assim. Eu tinha algumas crises ruins. Aprendi a lidar com elas. Então, eu comecei a aprender o quê? Que quando eu sentia alguma dor, eu tinha que parar. Porque no dia seguinte eu estava zerado. Então, todas as vezes que eu tentei algum ato de heroísmo ali com a minha coluna, eu me dei mal. De ter crises, assim, horríveis, enfim... É ruim até de lembrar, porque doía muito. E aí, quando eu volto, no ano seguinte, eu continuo lutando até 73 quilos, só que aí, por algum motivo, meu peso começa a ficar difícil de baixar. E aí eu não perdia muito peso. Mas aí eu fui lutar um Grand Slam no Rio de Janeiro. Foi o primeiro Grand Slam do Rio. E aí eu sofri para dar o peso ali. Foi desgastante. Você nunca teve problema com peso até não, então? Cara, eu perdi algum peso, mas não era nada sacrificante demais. E aí... Cheguei nesse Grand Slam, fiz a semifinal com o russo, com o Isaev, uma luta dura. Até ele foi campeão olímpico em Londres. Aí eu venci o Isaev, fui lutar final com o belga, mas eu tava morto, assim. A perna não tava funcionando direito, acabei perdendo pro belga. Falei, cara, vou ter que rever meu peso aí direitinho, que ia ter o Campeonato Mundial em Roterdã depois. Fiz uma dieta certinho, perfeito, tal. Cara, eu sofri com o peso. E lutei mal em Roterdã. Aí eu voltei subindo de categoria. Avisei todo mundo, falei no clube, no Pinheiros, perguntei na época, era o sensei João Gonçalves, perguntei se interessava pro clube, eu lutar na categoria de cima. Aí ele até respondeu assim, meu garoto, pra mim você luta em qualquer categoria. Bem-vindo à categoria até 81 quilos. O sensei falou, meu, tá falando. Era engraçado, eu avisei os caras da CBJ também. Aí fiz uma seletiva na categoria de cima, ganhei a seletiva. Então eu sou da época que a gente ganhava as coisas para lutar. Teve um inteirinho ali na seleção brasileira, alguns anos, o cara não precisava ganhar muita coisa, tinha alguns escolhidos. Pra ter o seu lugar ao sol. Então assim, isso foi ruim. Isso foi muito ruim. Isso é sempre ruim, cara. Isso prejudica o próprio cara. Porque coloca o cara num patamar que ele não tá. Ele tem que conquistar. Então a minha geração, João Deli, Thiago Camilo, Luciano Correia, Remou. A gente ganhou na unha, cara. Ninguém deu nada pra gente. Né? Depois a gente começou a ter um negócio de que tinha que agradecer a CBJ publicamente, porque era dado. Não para todos os atletas, obviamente. Teve muita gente que conquistou seu lugar. Mas tinha alguns escolhidos ali. E, cara, nenhum escolhido chegou numa medalha olímpica. Por que será, né? Porque isso é uma coisa que é inerente ao processo. Enfim. E aí eu subi de categoria. E aí eu comecei um ciclo muito virtuoso na categoria de cima. Né? Aí a primeira competição que eu fiz foi o Grand Slam de Tóquio. Eu já fiquei em terceiro. A segunda competição foi o Grand Slam de Paris, eu ganhei. E aí comecei subindo. Fui vice-campeão mundial. E aí eu consegui um feito, cara, que até hoje ninguém repetiu. Né? Eu subi no pódio em todos os eventos que eu fiz no ciclo olímpico. Caramba. O único evento que eu não subi no pódio foi o Grand Slam de Moscou, em 2010. Que eu tive um desarranjo digestivo lá, que eu lutava até 81, eu pesei 76 quilos no dia. Caralho! Então eu fiz uma luta lá de Golden Score longa, eu depletei muito e acabei perdendo. Mas em geral eu subi no pódio em todos os eventos, tirando essa competição. Então, todos os campeonatos mundiais, World Masters, Jogos Pan-Americanos, tudo, cara. Então assim, eu tive um ciclo que nem uma menina, nem um cara repetiu até hoje. E o ano de 2011, eu acho que eu lutei 10 competições e eu fiz 8 finais. Nossa Senhora. E as outras 2 eu fiquei em terceiro. Então foi um ano... Voando. Tava bem, cara. Tava bem. Assim, eu tinha um incômodozinho no ombro daquela cirurgia que eu tinha feito, que criou um osteófito, mas em geral tava bem. O grande lance que aconteceu no ciclo de Londres, eu cheguei como número 1 do ranking mundial, favorito à medalha, tudo mais. Caí numa chave em que eu tinha ganhado de todos os meus adversários até a final. Então eu já tinha enfrentado todos os adversários do peso. Já tinha batido tudo. Menos o coreano, que era o cara, realmente era o melhor da categoria naquele ciclo. Ele foi bicampeão mundial e acabou sendo campeão olímpico em Londres. Ele tinha sido vice-campeão olímpico em Pequim. E agora, o outro coreano, não o que me machucou, né? O cara da categoria de cima. Era o cara que realmente, o cara que mereceu ser campeão olímpico naquele ciclo, pelo ciclo que ele fez. Só que naquele ciclo foi um pouco cruel, porque eu tive muita coisa pessoal que eu não tinha maturidade para lidar. Coisas pessoais, assim. E aí teve o grande problema de ganhar.
Porque... Pela primeira vez você vai para um... Não. O que me deu a sensação? Por mais que eu tivesse alguns problemas, já em 2011, quando eu chegava na competição, eu ganhava a competição. Então, me dava a falsa ilusão de que, cara, eu tenho problema, mas eu boto dentro da garrafa e jogo pro lado. Embora. E vamos embora. Só que as coisas vão piorando. Em 2012, eu lutei só um campeonato pan-americano antes da Olimpíada. Eu ganhei o pan-americano, mas lutei muito mal. E ali eu fiquei muito preocupado. Aí eu aumentei treino.